Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao trabalho com o texto de divulgação científica. Como foi a resolução das questões sobre os textos que lemos na videoaula passada? Vamos conversar sobre isso hoje. Pegue seu caderno e vamos lá! A primeira pergunta foi sobre as possíveis semelhanças entre os dois textos lidos. O que você respondeu? A resposta certa é sim, há muitas semelhanças entre os textos lidos, a começar pelo assunto, não é verdade? Além disso, você deve ter notado que o texto 1 cita o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, o que faz das informações apresentadas um conhecimento de natureza científica. Outra semelhança entre os textos é que em nenhum deles houve a apresentação de um ponto de vista sobre o assunto. Ao contrário, os autores apresentaram as informações de maneira expositiva. Então vamos lá. As semelhanças são: tratam do mesmo assunto, isto é, fontes de energia renováveis, apresentam informações de natureza científica e não trazem a opinião do autor do texto. A segunda pergunta foi sobre o tipo de texto. Que tipo de texto você acha que são? Poesias? Narrativas? Textos publicitários? Textos informativos? Acertou quem respondeu que são textos informativos, pois eles nos trazem informações a respeito das fontes de energia renováveis e os benefícios destas fontes de energia para o meio ambiente. Acertou essa? Que bom! Vamos seguir? A terceira pergunta foi: quem você acha que seria o autor de textos como estes? Essa pergunta é pessoal, mas só para você ter certeza se está no caminho certo, quem escreve esse tipo de texto precisa ter algum conhecimento sobre o assunto. Então, pode ser tanto um jornalista especializado em divulgação científica, quanto um professor da área que escreve para sites especializados. Vamos para a quarta pergunta. Quem lê um texto deste tipo, lê para quê? Essa é fácil, não é mesmo? Quem lê um texto deste tipo, lê para se informar sobre o assunto, lê para aprender sobre as fontes renováveis de energia e sobre as descobertas da ciência a respeito deste assunto. E assim a gente chega na quinta pergunta, que é: qual é o objetivo deste tipo de texto? Ora, se o leitor busca informação em um texto deste tipo, então o objetivo do texto é informar sobre algum assunto, não é verdade? Nesse caso, o objetivo do texto 1 é informar a comunidade a respeito das descobertas científicas sobre os usos do capim-elefante na produção de energia. E o objetivo do texto 2 é informar sobre os tipos de fonte de energia renováveis. A última pergunta é sobre a linguagem utilizada em ambos os textos. Qual o tipo de linguagem utilizada pelo autor? Bem, você deve ter percebido que os dois textos trazem palavras que não são utilizadas em nossa fala coloquial. Expressões como energia térmica, eficiência energética e etanol celulósico são utilizadas em um contexto específico, isto é, o contexto da universidade, das pesquisas científicas. Outra observação que devemos fazer é sobre o grau de formalidade nos dois textos. Você notou que não há gírias, nem abreviações? Isso mesmo, podemos dizer que os autores utilizaram a norma padrão da língua portuguesa para se expressar. Isso é comum em textos de divulgação científica. A linguagem utilizada é a linguagem formal. Talvez você não tenha percebido, mas respondendo às perguntas desta atividade, nós aprendemos muitas coisas. Quer ver só? Nós aprendemos a reconhecer um texto expositivo de divulgação científica e algumas de suas características. E quais são essas características? Anota aí no seu caderno. Como o nome já diz, no texto expositivo, o produtor do texto expõe e relaciona fenômenos, procurando explicá-los de modo a demonstrar
um estado de conhecimento. Para isso, evita-se evidenciar o ponto de vista, comentários ou julgamentos. A linguagem utilizada será preferencialmente objetiva, livre de qualquer opinião pessoal. Além disso, transmite conhecimentos de natureza científica. Divulga informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral. Apresenta uma estrutura específica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as principais características do texto expositivo. Mas outra característica é a predominância dos verbos no presente atemporal. Isso para que não haja marcas de subjetividade. Em outras palavras, o autor se coloca objetivamente a respeito do assunto, pois o que deve prevalecer é a informação e não o seu ponto de vista sobre ela. Veja só este exemplo retirado do segundo parágrafo do texto. O capim-elefante é uma alternativa tanto ao uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e óleo diesel, quanto às biomassas, já tradicionalmente utilizadas para a geração de energia elétrica. Perceba que o verbo destacado está no tempo presente. Ele não carrega a marca de passado, presente ou futuro, por isso dizemos que é um presente atemporal. Este recurso é utilizado para informar ao leitor a respeito de uma característica do capim-elefante. Vamos fazer uma atividade? Isso mesmo, agora é a sua vez. Releia os textos 1 e 2, os mesmos do vídeo anterior, e identifique outros verbos que tenham sido utilizados no presente atemporal. Escreva as frases em que eles aparecem no seu caderno. E na próxima aula, vamos descobrir se você acertou. Por hoje é só. Um abraço a todos e até mais!